Fala galera, tá começando mais um Descomplicando a Dieta, sou Silvério Nutri e hoje eu vou compartilhar com vocês uma estratégia que eu utilizo com alguns dos meus pacientes que fazem eles seguirem uma dieta por um prazo maior de tempo. E aqueles que aplicam 100% essa estratégia conseguem levar essa dieta, esse hábito alimentar para sempre. Depois da vinheta eu vou explicar como essa estratégia funciona na prática para você fazer isso também e conseguir chegar no seu objetivo de uma maneira mais contínua. Bom, então vamos lá. Galera, a gente sabe que para manter uma dieta por um longo prazo, que está, para manter uma dieta em 30 dias é algo extremamente complicado e um desafio para muitos. Por que isso acontece? Porque para a pessoa deixar de fazer a alimentação que não está condizente com o seu objetivo, seja ele ganho de massa muscular, seja performance ou até o emagrecimento, é algo que precisa ser feito de maneira consistente. Por que isso acontece? Porque a gente precisa ensinar o nosso cérebro que ele precisa aprender essa habilidade e gastar menos energia. Vou te explicar. Sabe por que isso acontece? Porque a gente tem no nosso cérebro um gasto energético de até 25% de toda a nossa energia. Ou seja, se você gasta, 2.000 quilocalorias, 25% disso aí é só para o cérebro, aproximadamente falando. Só que o que mais contrasta ainda é que o cérebro, ele ocupa cerca de 2% da nossa massa corporal. Ou seja, 2% do nosso corpo gasta 25% de energia em média, enquanto 98% gasta aí os outros 75%. Daí você tira essa discrepância, E esse é um dos motivos que fazem você se auto-sabotar. Sabe por quê? É o seguinte, sempre que a gente está habituado a fazer algo de uma maneira contínua, seja escovar os dentes, seja tomar banho, seja ir para o seu trabalho que você está lá há 2 anos, por exemplo, a gente tem um consumo energético para essa atividade, por exemplo, dessa maneira. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele já aprendeu ao longo de um tempo que você faz isso de uma maneira mais automatizada. Então, ele não precisa ativar outros mecanismos, por exemplo, de alerta para caso aconteça algum outro tipo de coisa, Mas a partir do momento que você decide, vou mudar meu hábito de alimentação, a partir de agora eu vou fazer as minhas refeições no domingo, por exemplo, vou começar a cozinhar e eu não estou habituado a fazer isso, eu só peço fast food no domingo. Quando você decide ir para a cozinha cozinhar, o que acontece? O seu cérebro começa a fazer isso. O gasto de energia é absolutamente maior. E aí, sabendo que a gente gasta 25%, de maneira usual, se a gente começa a fazer várias coisas que demandam mais energia do que as coisas automatizadas, o nosso corpo fala, peraí, a gente precisa mandar alguma coisa aqui para que ele pare de fazer isso daqui, senão a gente vai gastar, em vez de 25%, 30%. E aí, isso vai ocasionar, por exemplo, fadiga, isso vai proporcionar o que a gente chama de autossabotagem. E é por isso que quando você decide fazer algo novo, você começa a se auto-sabotar. Isso acontece, por exemplo, no nosso modo economia de energia, falando como se fosse no celular. A gente tem 20% de bateria no nosso celular, a gente ativa o modo de energia e ele desativa algumas funções e a gente faz as coisas um pouquinho mais lento, um pouquinho mais indisposto. É a mesma coisa aqui no nosso corpo. São seres inteligentes e nós queremos reprogramar esses hábitos alimentares para que ele seja coerente com o meu objetivo, seja ganho de massa muscular, seja performance ou seja emagrecimento. Nós vamos aplicar algumas estratégias para remediar isso daqui e fazer com que, por exemplo, uma nova alimentação, e esses hábitos que proporcionam essa sua nova alimentação, disso daqui comecem a fazer isso daqui. A gente sabe que para que isso aqui vire isso daqui, a gente precisa criar um hábito, E esse hábito, geralmente, na literatura, ou seja, nos artigos científicos,
Hoje, acredita-se que isso acontece em 66 dias. Ou seja, você precisa fazer essas coisas por mais ou menos 66 dias para que você faça esse gasto energético maior, fique linear e que assim você consiga fazer isso a longo prazo. E sabe qual é a grande sacada para você fazer isso? 66 dias ininterruptos, por exemplo. Você precisa de um grande macetezinho que eu chamo de... que se chama, né? Consistência. Para você fazer uma atividade como, por exemplo, alimentação, para 7 dias, de uma maneira ininterrupta, ou seja, para você fazer esse hábito para sempre, você precisa ser muito consistente naquilo que você vai fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou falar sobre como ter consistência na dieta para você manter esse hábito alimentar por um longo prazo. Bom, a palavra consistência ela já meio que assusta um pouco, né? Porque a pessoa pode até se perguntar: como é que eu vou ser consistente em alguma coisa que eu não faço? Como, por exemplo, como eu vou ser consistente em deixar de comer hambúrguer todo dia, sendo que eu não consigo deixar de fazer isso? E aí, já que eu falei um pouquinho mais sobre energia, eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre uma coisa que se chama energia de ativação. Sabe o que acontece? Por exemplo, sempre que eu quero iniciar uma vida de atividade física e eu não estou habituado a fazer isso, imagina qual é a força, a energia de ativação de eu ter que sair da minha casa, pegar o carro em 40 minutos, ir lá, treinar, tomar banho, voltar, trabalhar. Isso, né, esse potencial de dificuldade para executar esse tipo de coisa chama-se energia de ativação. E sempre quando a gente vai começar a ter isso daqui, para chegar nesse tipo de sucesso, a gente tem que diminuir o máximo possível essa energia de ativação. E aí, como que a gente faz isso? Simplificando o processo, ou seja, para que eu seja consistente e faça uma dieta duradoura, eu preciso que ela seja simples, porque se ela não for simples, ela vai aumentar muito a minha energia de ativação, e essa energia de ativação vai fazer com que eu gaste muita energia, e essa energia vai fazer com que o meu sistema se auto-sabote. A gente não quer isso, a gente quer chegar no emagrecimento, então a gente precisa simplificar esse tipo de coisa. Como a gente faz isso na alimentação, por exemplo? Tem pessoas que querem fazer uma alimentação com uma variedade imensa de coisas, porque elas veem que a propriedade de alimento X é boa para o emagrecimento, quando associado com algo que não está na época e tudo mais, tarará. E aí, quem me conhece sabe, né? E é por isso que a maioria dos meus pacientes tem um resultado expressivo, é porque eu simplifico o caminho deles. Você pode fazer isso também. Você pode começar com uma alçada que caiba dentro do que você consegue fazer. Por exemplo, você tem a sua alimentação é completamente errada, do café da manhã até o jantar. Você sabe que se você tentar se você tentar alterar toda a sua energia de ativação, vai ser absurdamente maior do que a que é hoje, né? Por que você não começa as principais refeições, por exemplo? Eu vou deixar preparado todas as marmitas do almoço para 7 dias, porque a minha energia de ativação vai ser tirar da geladeira, esquentar e comer. Depois disso, eu já estou mais consistente nessa parte e aí eu vou e faço o mesmo processo no jantar. E aí eu faço esse mesmo processo no café da manhã. Com isso, eu vou adquirindo consistência e com consistência eu faço esse tipo de coisa por 66 dias. E 66 dias é a média que o nosso cérebro entende e fala: opa, já aprendi a fazer isso, agora não preciso mais me auto-sabotar. De agora em diante, eu vou conseguir fazer isso de uma maneira tranquila.
E aí, sempre quando a gente tem a tranquilidade, a gente consegue fazer uma dieta muito mais afinco e muito mais duradoura. Por quê? A tranquilidade, ou seja, na realidade a ausência de tranquilidade faz com que você tenha uma dificuldade maior. Por exemplo, se você tem uma dieta absurdamente restrita, você tem uma quebra de tranquilidade, e essa quebra de tranquilidade vai fazer você querer mudar a dieta, vai querer fazer você se auto-sabotar cada vez mais. Ou seja, dica de ouro: seja consistente, simplificando o seu caminho para que você tenha tranquilidade em fazer uma dieta por 66 dias, e em 66 dias você tem o hábito que talvez você tenha demorado sei lá, 5, 10, 15 anos da sua vida fazer para chegar no seu objetivo e não consegue, né? Então, o básico funciona. E agora eu vou dar para vocês uma sacada extra para você ter mais consistência ainda nesse tipo de processo, que assim você, né, de uma vez por todas, vai ter essa constância e vai ter uma alimentação mais simplificada. E a dica é: haja na primeira decisão que você tomar. Isso que eu estou falando não estou tirando da minha cabeça. A gente, né, acredita-se que temos um banco de decisões limitado durante o dia, né? Existem 2 artigos científicos que falam que, por exemplo, um é com o juiz ele, né, conforme o dia vai passando, ele vai tomando decisões piores, e que as pessoas tendem a o segundo estudo é que as pessoas tendem a atrair mais à noite, porque o banco de decisões, quanto mais ele vai tomando decisões, as decisões vão ficando piores. E isso a gente pode trazer para esse âmbito de consistência na alimentação. Por quê? Por exemplo, você vai tomar o seu café da manhã e aí vem um café preto e vem um pedaço de brownie, né, que não está coerente, por exemplo, com o seu objetivo de emagrecimento. Mas você tem vontade de comer, mas você determinou que você não vai comer. Se você decidir na primeira decisão que você não vai comer, sei lá, doar para alguém que pode fazer isso, ou sei lá, jogar fora, por exemplo, né, não sei se vem ao caso, mas jogar fora, por exemplo, você não vai consumir isso daí, você vai estar coerente com o que você determinou para você. Mas se você deixa ele ali no cantinho, toma uma golada de café, toma a segunda decisão e não age, a terceira e não age, quanto mais tempo você postergar a ação, mais você vai ficar tentado a consumir. E aí, por exemplo, se você deixa isso passar 5 a 10 vezes, você acaba consumindo. E isso em um fato isolado. Imagina se você reproduz esse tipo de comportamento no dia inteiro. Você vai se auto-sabotar sempre. E assim você nunca consegue sair do lugar. Você não vai conseguir nem iniciar esse processo de constância. Então, tenha ação a partir da primeira decisão que você faz. E outra coisa, para você economizar mais energia ainda, tenha essa tomada de decisões, gaste, né, o banco de decisões do dia anterior, para que você, né, no outro dia já não precise gastar esse tipo de coisa e tenha, né, esse âmbito mais planejado, porque planejamento é a chave. Quanto mais planejado for a sua alimentação, quanto mais planejado for as suas atitudes a fim de chegar no seu objetivo estético final, no seu objetivo saudável final, você vai conseguir ter sucesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo, querendo ou não, tem o dia mundial de começar a fazer dieta. Pode ser na segunda-feira, na sexta-feira, quarta, sábado, domingo. Todo mundo tem esse dia. Por que isso acontece? Porque a gente tem um âmbito de perfeccionismo. E se a gente tem no nosso subconsciente que a nossa alimentação está errada, ela não está coerente com o nosso objetivo, a gente quer fazer do zero para começar tudo absurdamente perfeito. Sabe qual que é o problema? É que o perfeccionismo, esse âmbito de perfeccionismo, faz com que a gente meio que se auto-sabote se uma vírgula sair errado. E aí, a gente tem meio que, né,
algo aqui, algumas pessoas no nosso cérebro falando não, outras pessoas no nosso cérebro falando sim. Só que quando uma vírgula sai errada, se a gente tem esse âmbito de perfeccionismo, a gente tem um grande argumento para as pessoinhas aqui desse lado que falam não agirem. E aí a gente age, foge do planejamento e muitas vezes acaba nem começando nesse dia que a gente pré-estabeleceu. Então, qual é a grande sacada disso aqui? Planeje nos mínimos detalhes. Se você planejar que você vai começar a dieta 8 horas da manhã, no primeiro café da manhã, consumindo tanto, e lá no mercado compra tal, que vai durar até tanto. Quanto mais planejado for, mais a gente tende a não se auto-sabotar. E isso é muito importante também porque quando a pessoa ela decide, né, fazer esse tipo de coisa, sei lá, segunda-feira ela vai começar, na quinta-feira, sei lá, dali para trás ela tende a meter o pé na jaca na real, assim, comer de tudo que tirar o atraso. Então é importante fazer isso porque você pelo menos vai começar. Se você nem começar, as coisas tendem a piorar cada vez mais e piorando cada vez mais, a gente não chega rápido no nosso objetivo, que não é, né, a pretensão de ninguém aqui, nem a minha como nutricionista, nem a sua que está interessado em ver esse vídeo. E depois que você já estruturou todo esse tipo de coisa, a última dica é monitore e analise tudo que você fez. Só que você precisa fazer isso primeiro porque quando você tem os mínimos detalhes do seu planejamento feito, fica muito mais fácil você ver isoladamente alguns pontos onde você está errando para que você consiga simplificar esse processo. E toda vez que você simplifica cada processo, você vai conseguindo adquirir aquilo que a gente quer, que é constância. Depois que a gente fica craque e tem constância na alimentação, a gente consegue chegar, né? A maioria das pessoas que me procuram e que a gente faz um acompanhamento chegam que é no seu objetivo de perder X quilos, de ganhar X de massa muscular, e que às vezes só com planejamento de cálculos alimentares ela não consegue. Então você precisa, além, né, dessa questão da disciplina e ver essa questão dos cálculos, você precisa reprogramar o seu cérebro para que ele faça esse tipo de coisa de uma maneira automatizada. Assim você consegue, né, chegar no seu objetivo de uma maneira estritamente descomplicada. E esse é o objetivo, descomplicar a nutrição. Pessoal, se isso fez sentido para você, você acha que vale a pena fazer esse tipo de coisa? Envia para uma outra pessoa, talvez valha a pena ela fazer isso também. Vamos juntos nos ajudar para que a gente consiga chegar no objetivo todo mundo, por que não, né? E se eu tiver te ajudado, eu peço que você também me ajude compartilhando esse vídeo, curtindo esse vídeo. Se tiver qualquer tipo de dúvida, pode colocar aqui nos comentários ou então também nas minhas redes sociais. No meu Instagram eu coloco muito conteúdo de valor, né? Quem é meu cliente também tem um conteúdo exclusivo lá no Close Friends. E tem uma parada legal, se você quiser participar também desse tipo de conteúdo exclusivo para quem é meu paciente, dá uma olhada lá, que lá tem todas as regras de como seguir. Tá ok, pessoal? Abraço e até a próxima!